Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é complexo, que merece cuidado, que nós vamos ter um bate-papo aqui, mas que eu já começo esse bate-papo dizendo que você precisa ouvir o seu advogado a respeito disso antes de tomar qualquer decisão, tá bom? Não vai sair tomando decisão só com base na história que eu vou contar para você. A história que eu quero contar para vocês é o seguinte: as empresas que importam produtos, e eu estou falando aqui especificamente até, e talvez com maior ênfase, daquelas empresas que importam produtos acabados, elas, pela legislação brasileira, quando importam o produto, assumem o papel do fabricante. E a partir desta suposição, elas são tratadas, como a gente chama, de equiparadas à indústria. Então, o importador que traz um produto acabado, por exemplo, um telefone celular, vamos dar um exemplo aí. Eu importei um telefone celular aqui para o Brasil, ele veio acabado para o Brasil. Embora eu não tenha fabricado o telefone, quando eu vendo esse telefone em território nacional, eu estou sujeito à incidência do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O objetivo dessa equiparação à indústria, é claro, é manter a competitividade do fabricante brasileiro, não é? Porque se o fabricante aqui, brasileiro, que se dedicou a montar a fábrica, gerar empregos para fabricar o celular, quando vende o celular paga o IPI, seria injusto ou seria uma competição desigual que o importador não pagasse o IPI. Então, com o objetivo de manter a mesma carga tributária para importados e para fabricados no Brasil, os dois pagam IPI. Essa determinação não é novidade, é antiga, já funciona há décadas dessa maneira. Muito bem, qual é a novidade em relação a esse assunto? A novidade é que algumas empresas que importam têm obtido da Justiça a autorização para não pagar o IPI quando vendem os seus produtos, baseados na tese de que eles não são fabricantes, de que eles são importadores, e a tese que está defendida é que o IPI só incidiria sobre aqueles casos em que houve fabricação. Como eu acabei de contar para vocês, existe uma razão da tributação do IPI do importado, que é equiparar preços em termos tributários, em termos de carga tributária dos dois produtos. Minha visão sobre esse assunto é que é um assunto perigosíssimo. Por que é perigosíssimo? Porque envolve uma série de questões. Primeiro, você precisa de uma ordem judicial, você que é importador, precisa ter uma autorização, perdão, não é uma ordem, mas uma autorização judicial para suspender os pagamentos de IPI. Você não pode fazer isso simplesmente porque está ouvindo essa nossa conversa e acha que deve fazer. Então, você necessariamente, se o assunto te interessou, precisa procurar um advogado, precisa ingressar na justiça, precisa pedir autorização para pagar. Pode ser que você consiga essa autorização para parar de pagar, pode ser que você não consiga, isso vai depender do andamento do processo que o teu advogado vai te orientar. Ainda assim, recomendo um extremo cuidado em relação à questão, porque ela é uma questão razoavelmente nova, é uma discussão razoavelmente nova e que tem diversas possibilidades. O Estado, o governo, não vai simplesmente aceitar que você não pague mais o IPI sem recorrer. Então, mesmo que você tenha uma decisão favorável, a minha imagem, o meu pensamento em relação a isso é que o governo vai recorrer e a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente nesses recursos. Pode ser que você perca essa autorização e eventualmente até tenha que voltar a pagar o IPI que você deixou de pagar, abrindo a possibilidade de um risco do que a gente chama tecnicamente de contingência. Então, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque muita gente pergunta, e aí, mas é verdade que quem importa deixou de pagar IPI? Acho que expliquei, não é verdade, você não pode simplesmente deixar de pagar, mas algumas empresas que importam estão conseguindo na justiça autorizações para suspender o pagamento do IPI e eventualmente algumas até para recuperar o IPI que já pagaram lá atrás, o que é mais perigoso ainda, na minha opinião, merece mais cuidado ainda. Por quê? Porque aquele IPI que você pagou lá atrás, você cobrou do teu cliente, eventualmente em alguns casos o teu cliente se creditou daquele IPI, que complica mais ainda o quadro, porque você não pode se recuperar de um IPI que o teu cliente creditou-se, de forma que você teria que procurar cada um dos clientes dos últimos 5 anos para pedir uma declaração dizendo, olha, eu não me creditei do IPI, para que aí você pudesse recuperá-lo. Enfim, o cenário é bem complicado, acho que você entendeu. Espero ter elucidado a questão. Você que é cliente da Sevilha Contabilidade, tendo dúvidas ainda sobre o assunto, procura a gente aqui para a gente elucidar mais ainda e ouve também o seu advogado para ter uma boa determinação, para ter um bom planejamento em relação a isso, tá bom? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.